Queridos irmãos, nesta noite nós iremos entrar numa dimensão na qual só o Espírito Santo de Deus poderá nos conduzir através da palavra de Deus, que é o estudo sobre a palavra de Deus. E hoje o Espírito de Deus colocou no meu coração a falar das 7 cartas da Ásia. As 7 cartas da Ásia Menor. A leitura da palavra de Deus se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 19 e 20, que nos diz assim a palavra: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na mão, na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas, os 7 castiçal que viste são as 7 igrejas. Meus irmãos, nós vemos aqui que para nós falarmos destas 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos que entender que cada uma dessas cartas que Jesus mandou para João escrever para a igreja da Ásia, elas são dirigidas aos anjos que são os pastores das igrejas, né? Porque todo pastor que tem a responsabilidade de conduzir um rebanho até a presença de Deus, ele é um anjo, ele é uma autoridade constituída por Deus, né? E consequentemente, ao povo da igreja naquela cidade tem que ter essa visão, né? Que o pastor, ele não é um homem normal, um homem comum, mas que ele é uma autoridade eclesiástica, um anjo do Senhor, que está ali para poder levar as pessoas a conhecer a Deus, a viver as coisas de Deus, né? E essas 7 igrejas que nós lemos aqui, na providência de Deus, ela nos fornece um modelo de todas as igrejas, de todas as épocas. Porque essas cartas aqui que foi escrita, elas são representativas. E as características delas, né, dessas igrejas, são, pois, encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja na terra. Desde o tempo da igreja do Pentecoste até a volta de Cristo na terra. Assim como para aquela cidade, as cartas contêm elogios, representações, né, que estas épocas, através do século, nós vamos denotar que vai acontecer o mesmo em cada ministério, em cada igreja. As características daquelas igrejas são, pois, encontradas em 7 fases distintas de toda a história na terra, né? As 7 igrejas também, ela simboliza os 7 tipos de igreja escatológica que é encontrada nos últimos dias. O significado do nome, a característica, época e também no tempo. Nós começamos ali com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja autêntica e apostólica.
Ela surgiu em 30 depois de Cristo e ela durou até 100, até o ano 100 depois de Cristo. Depois a carta foi endereçada a Esmirna. Esmirna no latim, meus irmãos, é uma igreja perseguida, é uma igreja atribulada, que ela durou do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. Depois a igreja de Pérgamo, né? Pérgamo, que era uma cidade grega, era uma igreja que estava dentro de uma cidade mundana, né? E estatal, que ela durou de 313 até 590 depois de Cristo. Depois nós encontramos Tiatira. Tiatira, que era uma igreja papal, era uma igreja corrupta, que ela durou de 590 até 1517 depois de Cristo. Depois nós temos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja da Reforma, né? Ou seja, uma igreja morta. Ela durou de 1517 até 1730 depois de Cristo. Depois nós entramos na igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ela representa o amor fraternal. A igreja é uma igreja missionária. Essa igreja é uma igreja evangélica, é uma igreja fiel, é uma igreja que será arrebatada, né? Que ela vai durar de 1730 depois de Cristo até o arrebatamento, que é a igreja modelo na qual o Senhor está compromissado com ela, né? E logo depois nós temos também a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que pertencia a Laodice, né, que era mulher de Antíoco II, porque ele colocou em homenagem ao nome da esposa esse nome nessa cidade, né? E ficou Laodice, Laodiceia, né? Que era uma igreja morna, era uma igreja apostata, né? Que ela durou de 1900 depois de Cristo até a segunda vinda de Cristo, né? Porque no decorrer da mensagem os irmãos vão entender o porquê disso, né? Em cada carta, meus irmãos, existe uma mensagem central. Existe uma mensagem. Por exemplo, em Éfeso, a Éfeso deixou o primeiro amor. E Deus recobra de Éfeso para que se arrependa, né? A Esmirna, tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, né? A de Tiatira, porque toleraste Jezabel, as doutrinas de Jezabel. Aí todos já sabem o que se trata, né? Sardes é porque tem o nome do que vive, mas está morta. É uma igreja que é aparente. É uma igreja que tem um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é a imagem do que é, mas o fundo mentiroso, né? Filadélfia, ela fala: eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta. A Filadélfia é aquela igreja que tem crédito com Deus. A Filadélfia é aquela que quanto ora Deus responde. Quanto ora Deus abre a porta. Quanto fala Deus confirma. E temos também a Laodiceia, que não é quente e nem é esfria, né? Que o Senhor falou: estou a ponto de te vomitar da minha boca. E para cada igreja, irmãos ouvintes, Jesus revela com duas características da visão de Cristo glorificado como sendo aquele que tem a resposta para cada necessidade de cada uma daquelas igrejas. Para a igreja ortodoxa, sempre esforçada, né, que é a igreja de Éfeso,
Cristo é aquele que tem a igreja na mão, que é a mão direita. A mão direita, ela representa positividade. Isto é aquele que sustenta a obra. É o Senhor que sustenta os passos dos missionários. Para a igreja atribulada, semelhante a Esmirna, na véspera do martírio, né, de Jesus, representa-se como aquela que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, havia vencido. A igreja mundana, né, que é a igreja de Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada, dividindo a igreja e dividindo a igreja do mundo, né? Separando, como um açougueiro que corta ali a carne, tirando o sebo da carne, tirando as gorduras da carne. Assim é Jesus que estava separando a igreja das propostas mundanas, né? E para a igreja de Tiatira, meus irmãos, a igreja de Tiatira, Cristo era o juiz, como o olho de fogo, né? Que está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, e no versículo 3, que o olho dele é como um olho de fogo que contempla os moradores da face da terra. Só que para a igreja de Sardes, Jesus ele tem os 7 Espíritos de Deus, né? Que pode ressuscitar o crente da morte para a vida. Já para a igreja de Filadélfia, Cristo é quem abre a porta para a evangelização. O que Cristo estava falando com essa igreja? Você tem crédito com os céus. Permaneça nesse amor que faz a obra em troco de nada, né? Em troco só mesmo do amor, que é um amor que é um amor fraternal, um amor ágape. Esse amor ágape é um amor que dá sem esperar nada em troca, né? E a Laodiceia, por final, que Cristo é o fiel e verdadeiro testemunho que vai tirando da igreja a máscara da insatisfação em si mesmo. Então, meus irmãos, a igreja de Éfeso, eu quero falar sobre o contexto. Eu posso acreditar que vai ampliar um pouco esse áudio, essa fala, porque eu quero trazer explicação detalhosa, né, com muitos detalhes. A igreja de Éfeso estava dentro de Éfeso, né, e a cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana, chamada Ásia, que ela era do tamanho do estado de Ceará. Naquele estado situado estava o templo da deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, aquele mundo antigo que trazia orgulho para o coração dos efésios. E também, segundo a lenda, a cidade ela era guardiã das estátuas de Júpiter que caíram do céu, né? Eles acreditavam que tinha caído uma estátua de Júpiter do céu, né? E que eles teriam que fazer a guarda daquela imagem, daquela estátua. Ou seja, a escravidão da cidade, tendo apaziguado o povo, ali diz o Senhor em Éfeso, que porventura não sabes que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, a imagem a qual caiu, né, de Júpiter. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e no versículo 35, né? O templo de Júpiter, entretanto, ficava de frente da cidade de Listra, né? Que também deixa o relato lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e no versículo 13. A cidade de Éfeso
era uma cidade desenvolvida em ocultismo, em magia negra. Porém, ali, o apóstolo Paulo fundou uma igreja autêntica, né? O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro do seu trabalho na Ásia, né? E até Maria, a mãe de Jesus, passou a morar com João após Jesus ser glorificado na cidade de Éfeso. Provavelmente ela viveu em Éfeso até o último dia da sua vida. E atualmente a cidade de Éfeso ela foi arruinada, né? Ela não existe mais, né? Mas a mensagem central, né, que Deus tinha concedido para aquela igreja, ela permanece, porque ela faz parte do conteúdo da carta enviada aos 7 pastores, que é os 7 anjos das 7 igrejas. A igreja de Éfeso também, ela tem um templo histórico, né, que ele durou de 30 depois de Cristo até o ano 100, né, que era uma igreja autêntica. Era uma igreja que tinha qualidades, tinha autenticidade, ela ensinava doutrinas verdadeiras, ela era uma igreja de muito trabalho, de muito esforço, ela tinha paciência, meus irmãos, ela tinha perseverança. Após provar os maus crentes, ela sofreu, mas ela não cansou. Não permitiu os maus comportamentos na comunhão da igreja. Ela odeia as obras dos nicolaítas, a seita fraudulenta que fundou a doutrina dos Nicolaus, né? Na Antioquia, estava infiltrada na igreja de Éfeso, de Pérgamo, essa doutrina, e procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem de algumas atividades sociais e religiosas da sociedade atual, né, que era o termo Nicolau ou Nicolaitas, que pode ser uma forma de helenizar, né, a helenização de Balaão. Sendo assim, 2 seitas são citadas, que pode ser a mesma seita, né? Qual que era o defeito? O defeito é deixar o primeiro amor, cuidando de doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras, né, que viria em breve, quando eles não estavam esperando, né, que tiraria o teu lugar no castiçal. E qual que era o conselho que o anjo da igreja tinha que dar para essa igreja, que tinha que dar para esses cristãos dessa época que durou de 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo? Lembra-te de onde tu caíste, né? Esta era a igreja apostólica. Ela começou no dia de Pentecoste, ou na descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, entrou 500 cristãos no templo, no cenáculo. 380 saíram com cara de tacho, porque não conseguiram enquadrar na busca fiel pelo Espírito de Deus. Não acreditaram na promessa de Joel, capítulo 2, no verso 28. Mas os que acreditaram foi 120. E esses 120, eles começaram a primeira igreja e ela deu início ali.
na cidade de Éfeso, né? Ela repercutiu com as suas boas obras e conseguiu agradar a Deus. Mas aqui Deus estava falando para ela: arrepende-te. Esse mesmo conselho, meus irmãos, ele consta em outras cartas que nós iremos denotar da igreja, né? Que é a prática do primeiro amor. Este aviso, ele é dado para a igreja de Éfeso, que tem sido um alerta para cada cristão zeloso. Procura andar com Deus, sempre procura a retornar ao primeiro amor, a retornar às primeiras obras. Busca o reavivamento antes que se esfrie e que se torne um crente sem vida, sem esperança. Porque quando nós convertemos, quando nós aceitamos, a gente era tão eloquente, a gente tinha tanto para oferecer, a gente estava cheio de jejum, cheio das boas obras. Aí Paulo fala em Gálatas 3, capítulo 3 e no verso 3, sois vós tão insensato, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Agora nada mais é pecado. Não, isso não tem nada a ver. Não está escrito na Bíblia isso aí, né? Vai esfriando. E a recompensa? A recompensa é somente para os vencedores, né? Aqui tem a recompensa. Os vencedores, eles terão acesso à árvore da vida do paraíso, do jardim de Deus. A recompensa, ela é guardada para os vencedores, que perseveraram no amor, na verdade. Aqueles que desistiram, que abandonaram para sempre o mundo e encheram-se do amor divino, eles receberão o galardão. Jesus, ele descreve a comunhão com Deus em termos de lembrar do jardim do Éden, né? Por causa do pecado do homem, o homem foi expulso do jardim em que Deus ali o dava em Gênesis capítulo 3, no verso 22, 23, né? E aqueles que andam com Deus, eles têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Então o intuito, meus irmãos, que a igreja da primeira carta que foi dada ao Apocalipse aqui, é lembrar das primeiras obras, né? Quando você aceitou Cristo, quando você era eloquente, quando você falava em línguas, quando tudo que te falava era motivo de choro. Aquilo ali era uma fé salvífica, a fé viva, né? E com o passar do tempo, ela foi se esfriando a ponto de perder o primeiro amor. Aí vem a segunda carta de aconselhamento que Jesus envia para o anjo, e o anjo entrega para a igreja. E essa igreja, ela era Esmirna, a segunda carta. Esmirna era uma cidade que, das 7 que está inserida na leitura, a cidade, ela permanece até hoje. A grandeza que tinha nos tempos de João, atualmente, ela chama de Izmir, né? Que é a maior cidade da Turquia, do continente asiático. Esmirna era o centro de mistério e o lugar onde havia martírio, né? Principalmente o martírio do Policarpo. Esse Policarpo que foram separados para a obra de Deus, que era um apóstolo do Senhor Jesus. Ele pregava com eloquência, ensinava a verdade e não abriu mão dela.
e a recompensa final foi o martírio, né? Mas a carta dessa igreja, ela é mais resumida das 7 igrejas, porque ela não contém nenhuma repreensão. A igreja de Esmirna, ela durou do ano 100 depois de Cristo até 313. Ela foi uma igreja da perseguição porque Policarpo ensinou bem ensinado a igreja a não abrir mão da santidade, da verdade, do poder de Deus. E a igreja permaneceu na doutrina de Policarpo, né? Então, a mensagem central que Jesus manda o anjo passar para a igreja: eu sei as suas obras e sei também a sua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és ricas. Não temas as coisas que hão de padecer. O diabo lançarão algum de vós na prisão e terás uma tribulação de 10 dias. Mas seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né, o período da igreja de Esmirna foi o tempo dos martírios, né, dos mártires, os cristãos que eram perseguidos, mortos, jogados nas arenas de leões, crucificado e queimado em fogueira, porque Policarpo ensinou a igreja: morra, perca suas vidas, perca suas famílias, perca suas propriedades, mas não perca o céu, igreja. Alabaçouricandarás. O destino desses apóstolos foi destino trágico, mas eu posso acreditar que quem conseguir alcançar a coroa da vida vai encontrar com cada um membro dessa igreja. Todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como martírios, com exceção os 2, que é Judas Iscariote, né, que traiu e suicidou, né, e Jesus acabou vendo ele ser enforcado, ou seja, ele se enforcou porque ele traiu, e ele pesou na sua consciência, ele se enforcou. Esse não foi martirizado, ele mesmo se martirizou. E João, após ele ser exilado na ilha de Pátimo, né, ele deve ter sido liberado, e ele morreu de uma morte natural, como os demais apóstolos, que ocorreu no seguinte. Agora, Paulo, ele não era um apóstolo oficialmente conhecido, ele foi considerado o apóstolo dos gentios, né? E foi por causa das suas grandes missões, que eram obras missionárias nos países gentílicos, que ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero, né? E ele fazia parte dessa igreja, né? Matias, ele ficou no lugar de Judas Iscariote, e ele também foi martirizado na Etiópia. Simão o Zelote, ele também foi crucificado. Tiago, né, o Tiago mais jovem, ele pregou a palavra na Palestina, ele pregou a palavra no Egito, e no Egito ele foi crucificado. Tiago, que é o Tiago mais velho, né, que o Herodes decapitou, ele pregou em Jerusalém, ele pregou na Judéia, e ele foi decapitado por causa da fiel e verdadeira palavra, né? E quem decapitou, quem arrancou a cabeça dele foi o Herodes. Mateus, que escreveu o livro de Mateus, né? Que ele era um publicano, que ele chamava Levi, né? Mateus, ele morreu como mártir também na Etiópia. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele incredulizou a fé, mas depois dele meter a mão nos ferimentos de Jesus,
e confirmar que Jesus realmente estava vivo, ele abraçou a fé e ele pregou na Pérsia, ele pregou na Índia, e na Índia ele foi martirizado perto das Madres Montes de São Tomé. Filipe, que era o obreiro da Antioquia, né, que era um diácono, ele pregou na Frígia, mas ele morreu como um mártir, né, e ele foi martirizado em Heliópolis. André pregou na Grécia, na Ásia Menor, e ele foi crucificado na Ásia Menor. Simão, né, que é o Pedro, que é o conhecido, que andou com Cristo, que negou, né? Depois do batismo do Espírito Santo em Pentecoste, ele pregou a palavra entre os judeus, né? Ele chegou até na Babilônia e ele esteve também em Roma, onde ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então, se sofremos também como eles aqui reinaram com Cristo, sofreram com Cristo, foram martirizados com Cristo, e eu posso acreditar que está reinando com Cristo, se negarmos também a Cristo, ele também nos negará. Porque se nós sofremos com ele, nós reinaremos com ele. Mas se nós negarmos ele, ele também nos negará. Irmãos, isso é bíblico? Sim, foi Paulo que escreveu, né, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 12. E essa igreja também tinha uma recompensa. Qual que era a recompensa da igreja, dessa igreja de Esmirna? A recompensa, meus irmãos, que Deus endereçou para ela, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 17, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, na qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, o maná escondido é aquele que recusarem a qualquer participação na mesa dos demônios. Aqueles que recusar as ofertas, oferendas pratos, eles terão acesso ao maná escondido, que seria sustentação de Deus, que Deus sustentava o seu povo no deserto na época de Moisés. Jesus é o maná dado pelo próprio Pai, né? No livro de João, no capítulo 6, no versículo 31 até o 65, ele fala disso. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem, ela continua oculta para os sábios deste mundo, né? Que Paulo escreve em 1 Coríntios 2, no versículo 6 ao 10. E em relação à pedrinha, a pedrinha branca, né, que o novo nome seria escrito, é um nome novo, que frequentemente surgiria numa nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Por exemplo, Abraão, ou seja, Abrão recebeu o nome de Abraão, Sarai recebeu o nome de Sara, Jacó recebeu o nome de Israel. Em Isaías capítulo 62, do versículo 2 ao 4, é desamparada a desolada de receber nomes, né? E mostra também ali novos nomes sendo trocados. A pedrinha branca, ela pode incluir vários significados. Conforme os costumes da época, a pedrinha branca, ela foi usada para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes, né? Jesus
inocenta os seus seguidores fiéis de acusações do passado. Por quê? Porque no livro de 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas são passado, eis que tudo se faz novo. Então a pedrinha branca, ela também foram dadas aos escravos, né, que foram libertados para mostrar a cidadania aos fiéis, que não são mais escravos do pecado, pois tornaram cidadãos da pátria celestial, que nos fala Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20. Né? Os escravos que eram presos receberam a pedrinha que representava a carta de alforria para ser livres de suas escravidões. Assim aos cristãos que receberam Jesus, porque Jesus até chegou a dizer que se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres, né? E eles foram também usados, né? Essa pedrinha branca foi usada pelos romanos, né? Como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus, ele permite os fiéis entrarem na presença dele, no seu banquete, né? Que está em Apocalipse 19, 6 ao 9. E também que foram dadas aos vencedores de ocorridas as vitórias e batalhas dos fiéis que são verdadeiros, que receberão os seus prêmios, né? Que fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 ao 8. Agora, a Tiatira, eu vou falar de Tiatira. Eu vou encerrar essa mensagem em Tiatira, mas semana que vem nós vamos continuar a citação das igrejas. A Tiatira, meus irmãos, ela estava fincada em um contexto onde a cidade era rica. A cidade de Tiatira era reconhecida como um centro comercial fértil, que era um vale de um rio Lico, e era também a cidade de Lídia, que talvez, tratando dos seus ofícios de vender púrpura, né, o apóstolo Paulo encontrou com ela em Atos dos Apóstolos 16 e fez dela uma cidadã da cidade celestial através da palavra de Deus. Ouviu a pregação do apóstolo Paulo, né? E ela foi salva. Nós não sabemos se foi ela quem levou o evangelho até a cidade de Tiatira, mas o certo é que o evangelho chegou até lá porque havia prosperado na igreja e também na cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, meus irmãos, no tempo histórico, ela começou o seu elenco de 590 e percorreu até 1517 depois de Cristo. A igreja, meus irmãos, era uma igreja corrupta, porque era a igreja papal. E a qualidade dessa igreja era uma qualificação de reprovação, porque Jesus chega a dizer na carta: eu conheço a tua caridade e eu também conheço o teu amor, o serviço que você tem prestado, a fé que você tem sustentado e também a paciência que vocês têm tido. Tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, Jesus estava falando: eu sou um Deus que não só reprovo, eu conheço também as qualificações. Eu tenho visto que vocês
têm mantido a caridade, vocês são, como que eu posso dizer? Vocês são hospitalheiros, vocês são de prestar hombridade. Eu tenho visto isso, igreja de Tiatira. Eu tenho visto que vocês trabalham duro, e mesmo trabalhando, vocês têm fé. Na fé de vocês, na petições das suas orações, vocês têm tido paciência, né? A última obra de vocês é maior do que a das primeiras, né? Mas ela tinha um defeito. Qual que era esse defeito, pregador? Ela tolerava Jezabel, que era a mulher que se dizia profetisa, mas ensinava engano para o servo de Deus, para que o servo de Deus se prostituísse, e para que o servo de Deus também comesse na mesa dos demônios, comendo na mesa das idolatrias, sacrifícios idólatras, era prestado por essa igreja. Então Jesus estava dizendo, dar-lhe-ei o tempo para que se arrependa, se não se arrependeu, né? Porque Jesus não é aquele que chega punindo, né? Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não vai chegar dissipando o pecador, não pecou, morreu, né? Perdeu a vida, perdeu a salvação. Não, Jesus ele veio principalmente para os pecadores, para dar oportunidade, para esperar o tempo de arrependimento. Quem não se lembra da figueira, né? Ele passou, caçou figo na figueira e ele não achando, né? Ele ficou irado ali e na hora que ele pensou em finalizar a figueira, aí apareceu um agricultor e falou assim: não, Senhor, dá mais um tempo, espera, o ano que vem o Senhor passa de novo, porque se o ano que vem não tiver dado fruto, aí o Senhor faz o que o Senhor ia fazer agora, o Senhor corta. Isso aí é Deus, meus irmãos, querendo fulminar o homem e a mulher que não produz para o reino. Mas o que acontece? A Bíblia diz em 2 João, 1 João capítulo 2, no versículo 1, que Jesus, através de João fala assim: filhinho, todavia eu vos digo para que não vos peque, mas se pecar-vos, temos junto do Pai o advogado justo, Jesus. Jesus é aquele que defende, é aquele que não deixa o Pai deferir a sua ira. E Jesus é aquele que, através da sua morte, colocou na mão do pecador o guarda-chuva da graça, na qual, quando Deus olha irado para o pecador, ele não consegue ver o pecador, porque a graça de Deus está sobre o pecador. Eu até preguei isso sobre Noé, uma live que eu preguei, está escrito, está num dos meus vídeos aí no YouTube, e eu falei sobre isso, né? Que quando Deus passou o olho na terra irado para matar os pecadores, para acabar de uma vez com a raça humana, porque ele tinha arrependido de ter feito o homem, ele não encontrou Noé, mas ele encontrou a cerca que cercava Noé, né? Que ele achou graça, né? A Bíblia fala que achou graça Noé aos olhos de Deus. E é isso que Jesus representa na nossa vida. Ele representa a graça que nos dá o tempo de arrepender, que nos dá a oportunidade de recorrer até os nossos mal empenho, as nossas más caminhadas, e reativar a graça mudando aquilo ali, né? Porque tudo tem consequência, meus irmãos. Tudo tem consequência. E as consequências para a igreja de Tiatira era qual? Jesus falava assim: eis que porém numa cama. Olha que Jesus estava falando: eu vou pôr vocês sobre uma cama, doente, enfermidade, que você vai no hospital, o médico não vai achar qual é o diagnóstico. Porque essa enfermidade, ela não é genética, ela não é humana, mas é uma enfermidade que é endereçada do próprio Deus. E sobre os que adulteram virá uma grande tribulação
e eu ferirei de morte os seus filhos. Tá vendo aí? Aqui ele está falando com aquelas que prostam diante das imagens, que presta culto, que come na mesa dos demônios. Pessoas que são evangélicas, meus irmãos. Pessoas que conheceram o poder de Deus. Pessoas que são decepcionadas dentro das igrejas com homens. E começa a fazer isso, né? Como se o homem tivesse morrido na cruz para expulsar alguém da igreja. Né? O homem te frustrou, mas ele não é dono da igreja. O homem te expulsou do ministério, mas não foi ele que morreu na cruz. Não é por causa dele que você vai voltar para a mesa dos demônios e participar de coisas profanas que impedem o amor de Deus de exalar na sua vida. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Apenas eu deixo o Senhor tocar em você, para você sentir o que o amor de Deus faz, mas que também o amor de Deus tem limite, né? E o período dessa igreja é maior de todos os períodos, né? Porque ela foi uma igreja na época que as trevas cobriam toda a verdade. A igreja, ela começou a vivenciar a idolatria. Os cultos, as relíquias, aos santos, ao sacrifício, às missas, batismo de criança, né? O celibato, né? O clerical e muitos outros dogmas de homens que foram introduzidos no seio da igreja, que era uma verdadeira doutrina que foi sucumbida por causa do acréscimo de perversão, né, que gerou nessa recompensa. E qual que foi a recompensa? Autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos, eles foram vítimas da maldades de homens poderosos daquele mundo atual, até o poder dos governos. Mas para os vencedores que dominavam sobre as nações com poder do ungido de Deus, ele compara a linguagem do texto de Salmo, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que Jesus ele daria aos fiéis o privilégio de participar destes vitoriosos que venciam no contexto que essa igreja estava fincada, o reino messiânico, né? Que ele fala no livro de Romanos, capítulo 5, e no versículo 17, né, que Paulo também pega essa deixa no capítulo 2 de Éfeso e no versículo 6, né? E no finalzinho ele finaliza falando da estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, né? No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16, e também em 2 Pedro, capítulo 1, e no versículo 19, nos fala da estrela da manhã, na qual é a maior recompensa do vencedor, que chega até o eterno, no dia de humilhado para exaltado, para sempre, na luz com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele não pune sem antes advertê-lo. Aqui era cartas de advertência, né? Em 2 Amós capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, nos orienta o Amós que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos ou profeta. Talvez essa mensagem é uma exortação para alguém
né, que futuramente irá ouvir essa mensagem, porque ela vai ficar gravada e você poderá acessar ela a qualquer momento que você quiser ouvir novamente, né, porque ela está sendo gravada. Então, o Senhor está falando conosco. Ele está, através dessas cartas, relembrando que essas cartas não foi exclusivamente endereçada para aquela época, mas ela também percorre por todas as épocas, em todas as práticas que a igreja atuou, ela está acontecendo no nosso século, no nosso tempo, e cada um deve ler essa carta e ver em qual parte dessa carta que Jesus está falando contigo. Ou ele está te beneficiando, te aplaudindo, ou ele está te exortando, te cobrando uma melhora, te despertando da prática que talvez possível você pode estar inserido. E esta é a palavra de Deus. E eu finalizo aqui porque inspirou o meu tempo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor, Deus de Israel, que ele permaneça a falar em cada coração, em cada vida.